Nós hoje vamos conversar sobre um tema muito relevante para cada um de nós. Não sei se todos conhecem esse livro, vou tentar aproximar aqui. Se chama O Cavaleiro Preso na Armadura. É uma fábula sobre quem busca a trilha da verdade. O autor é o Robert Fisher, é um autor muito renomado em Hollywood, na Broadway. E essa obra é fininha, são 110 páginas, disponível em PDF, audiobook, muitas facilidades para travarmos conhecimento com essas páginas. Foi o que nos inspirou para essa conversa, para essa palestra dos próximos minutos. E eu queria já passar para vocês as referências bibliográficas que eu utilizei para embasar a fala, porque senão a gente vai falando um monte de coisa e as pessoas acham que vem tudo da nossa cabeça, mas a gente vai estudando, vai pesquisando, e eu gosto de deixar para que todos possam também ter acesso, buscar, estudar. Então, a fábula já disse que é desse livro, mas nós utilizamos também outras obras. Quais sejam? Essa obra aqui, Não Temas o Mal, Não Temas o Mal, a autoria é Eva Pierrakos e Donovan Tshenga. Também, da mesma autora, Eva Pierrakos, que na verdade é a médium, O Caminho da Autotransformação. E usamos trechos de 3 obras do espírito Joana de Ângeles pela psicografia de Divaldo Franco. Autodescobrimento, uma busca interior. O despertar do espírito e triunfo pessoal. Então, está dada aqui a referência, quem quiser aprofundar, pesquisar, pode depois correr atrás. Quem não conseguiu anotar, quando terminar o vídeo, volta e aí anota direitinho, porque é sempre importante que cada um também tenha seu momento de estudo. Cada pessoa que fala, está falando a partir das suas possibilidades, a partir daquilo que já tem dentro de si e uma tentativa de expressar um pouquinho do que conseguiu colher. Mas cada um de nós também tem essa possibilidade de buscar, de ler, de estudar, e é muito importante que a gente faça, que a gente se devote também a esse processo pessoal de estudo. Então, em uma das obras que aqui citamos do espírito Joana de Ângeles, ela vai nos dizer que apesar de nós trazermos a cada encarnação uma espécie de bagagem do ser que somos, da peregrinação espiritual que já fizemos em encarnações transatas, ou seja, passadas, todos nós trazemos essa bagagem, ainda que ela não esteja a nível consciente, que a gente não consiga acessar a qualquer momento, mas quando a gente traz essa bagagem e reencarna numa determinada família, conforme o gênero de provas escolhidas, como está lá em O Livro dos Espíritos, e as possibilidades que temos ali de reencontros, de aprendizado. Então, quando nós chegamos nessa família, aquilo que trouxemos vai também entrar em contato com o que os nossos pais têm a nos oferecer. Porque o bem da verdade é que estamos num planeta de provas e expiações. Estamos matriculados numa escola chamada Planeta Terra, e os espíritos aqui reencarnados, como nós, por mais que amem o seu filho, por mais que amem a sua filha, têm as suas próprias dificuldades. E só poderá oferecer aquilo que tem dentro de si. Ninguém é capaz de oferecer algo que não tenha uma mínima referência. Então, o amor que nós devotamos, que nós oferecemos aos nossos filhos, tem algo da nossa conquista do passado, da nossa conquista espiritual, e tem algo também da nossa referência dessa encarnação. Então, o espírito Joana de Ângeles vai nos dizer que quando aqui chegamos com esse arcabouço, com esses conteúdos que viemos trabalhar, porque nessa bagagem de quem fomos, trazemos aquilo que precisamos trabalhar.
Inclusive, essas pessoas que nós encontraremos na vida, no ambiente doméstico, são exatamente pessoas não apenas no aspecto do resgate. A gente, como espírita, associa muito ao resgate, mas a ideia não é essa. A ideia central é o aprendizado. Então, se, por exemplo, eu preciso trabalhar a minha paciência, e quantos de nós precisam trabalhar a paciência? Eu virei numa família, num contexto que desperte essa necessidade de trabalhar a paciência. Porque se eu estou numa situação familiar em que isso não é acionado, em que eu me dou muito bem, muito facilmente com todos, aqueles aspectos de impaciência que precisam ser trabalhados não virão à tona. Então, numa determinada encarnação, as pessoas que estarão mais próximas de mim também são pessoas, além dos laços afetivos que nós trazemos, ou dos grilhões, das algemas que precisamos trabalhar, às vezes no aspecto da expiação e da prova, mas também são pessoas que estão nesse contexto familiar exatamente para remexer aquela terrinha que estava ali, ó, quietinha no fundo do lago. A gente estava achando que o lago estava transparente e que a gente já tinha dado conta de um monte de coisa que a gente ainda não dá conta. E essas pessoas no convívio vão remexer aquele conteúdo lodoso que precisa vir à tona, porque só é possível trabalhar aquilo que eu enxergo, aquilo que eu vejo. Se eu não vejo aquele conteúdo, eu acho que eu já sou paciente, eu acho que eu já tenho conquistas que, em verdade, eu ainda não tenho. E aí eu começo a julgar as outras pessoas que têm aquele conteúdo porque o delas está aparecendo. Mas talvez o meu apenas não tenha sido cutucado. E a família tem também esse papel de cutucar os aspectos que nós temos a trabalhar para que a gente enxergue esses aspectos. E quando a gente está lá na infância, vai acontecer algo muito interessante. Porque trouxemos a bagagem, chegamos numa família que tem exatamente o papel de despertar essa bagagem para que eu enxergue o que eu preciso trabalhar, e eu não vou ter como trabalhar tudo de vez. Cada contexto familiar vai trazer à tona alguns conteúdos, e ainda existem outros que não estão sendo cutucados nessa oportunidade e que trabalharemos em outras oportunidades. Quando nós chegamos nessa família, como crianças, toda criança tem o anseio, a necessidade, que é uma necessidade de sobrevivência, de se sentir pertencente, de se sentir aceita, de se sentir parte daquela egrégora familiar, de se sentir amada, especialmente pelas suas principais figuras de cuidado, que em geral são o pai e a mãe, mas sabemos que existem diferentes contextos familiares e diferentes pessoas que podem ocupar esse lugar de cuidadores. E ela vai fazer de tudo, vai pagar qualquer preço para se sentir amada, para se sentir pertencente, para se sentir querida. Então, queridos amigos, todos nós passamos por essa experiência. Todos nós, quando éramos crianças, queríamos, mesmo que inconscientemente, ser amados, ser aceitos, nos sentir pertencentes à nossa família. E a criança, ela ainda não tem o cérebro desenvolvido para entender certos contextos. Ela capta muita coisa do ambiente, mas o seu filtro, quando passa pela informação cognitiva, a interpretação pode não ter nada a ver com aquele contexto. Facilmente ela pode se sentir não amada, se sentir não aceita, interpretar que aquele não. Por isso que a educação é tão complexa. E por que nós estamos falando tudo isso, retornando lá à nossa infância? Porque o que nós gostaríamos de compartilhar sobre essa fábula fala da nossa história de vida. Tanto da nossa história de vida espiritual, quanto da nossa caminhada nessa presente encarnação. Quando a criança deseja ser amada, deseja ser pertencente àquela família, ela pode abrir mão de qualquer coisa, sem nem saber que está fazendo isso,
para se sentir amada, para se sentir pertencente. Ela pode, inclusive, ter comportamentos que, aos nossos olhos, como alguém pode fazer isso para se sentir amado? Mas talvez seja a forma que ela encontrou de chamar atenção, de ter um lugar que é só dela. E uma das coisas que nós fazemos para ter esse lugar de amorosidade, de aceitação na família, no trabalho, no ambiente escolar, é criar uma personalidade, um verniz social que agrade às pessoas. E como isso acontece? Desde criança nós vamos escutando o que as pessoas falam. Então nós vamos escutando: nossa, mas você é muito assim. Nossa, que legal isso que você fez. Olha, isso foi maravilhoso. Então nós vamos percebendo quando somos aceitos, quando não somos aceitos. O que parece ser legal para que a gente seja amado e aquilo que quando nós fazemos não é aceito de forma alguma. E assim nós vamos moldando com base no que já trouxemos, vamos expressando quem somos e percebendo que partes de nós são aceitas, mas que tem certas partes que não são aceitas. E nós não sabemos, enquanto crianças, o que eu faço com essa parte minha que não é aceita. Com essa parte minha que toda hora que aparece, alguém me recrimina, alguém briga comigo. A criança não sabe muito bem o que fazer com isso. O adolescente não sabe muito bem o que fazer com isso. E em muitos casos, o que é que nós, que aqui estamos adultos, fizemos? Nós tentamos camuflar aquilo que não é bem aceito. Aquela parte nossa que a gente não sabia como trabalhar, que não é admirada, a gente tentou esconder. E podemos esconder tão bem que nem a gente perceba a existência daquelas características. Dito tudo isso como uma introdução, vamos à nossa fábula, que é exatamente um retrato dessa experiência. Eu não vou contar, eu poderia dizer que contém spoiler, porque nós vamos tratar alguns aspectos da fábula, mas eu tive o cuidado de não reservar tempo para contar toda a fábula, porque eu desejo que vocês saiam dessa palestra com muita vontade de ir no YouTube, ou de pegar um PDF, ou de encomendar o livro e ler o livro todo, porque é uma experiência imperdível. Então, não pensem que vocês sairão daqui com todas as informações. Eu vou deixar o gostinho de curiosidade. E essa fábula trata, como o próprio título diz, de um cavaleiro. Esse cavaleiro, no início da fábula, Robert Fisher nos diz que ele pensava, olha que interessante, o Robert poderia ter dito um cavaleiro que era, mas ele não disse isso, ele disse um cavaleiro que pensava que era bondoso, gentil e amoroso. Há uma grande diferença entre o que somos e aquilo que pensamos ser. Muitas vezes, aquilo que pensamos ser tem a ver com esse verniz, com essa máscara, com essa imagem ou com essa armadura que tivemos a necessidade de criar, de apresentar ao mundo para que nos sentíssemos aceitos, para que nos sentíssemos amados. E essa é uma construção. Nós fomos construindo uma imagem que acreditamos que quando somos dessa forma, somos amados, somos aceitos. Há um lugar no mundo para a gente. E esse cavaleiro, ele fazia tudo que um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso faz. Então ele matava dragões e ele salvava donzelas. E inclusive a fábula nos diz que às vezes as donzelas se irritavam porque elas não queriam ser salvas. Mas como um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso precisa salvar, precisa sempre ajudar. Ele estava tão preso nessa necessidade de provar que realmente era bondoso, gentil e amoroso, que ele vivia salvando. Muitas vezes ele pegava o seu cavalo e galopava sem rumo, procurando uma cruzada, um dragão para matar e uma donzela para salvar. Uma vez, meu esposo, ele
talvez esteja acompanhando e não goste que eu vou contar essa história, mas a esposa também está aqui para entregar esposo, então vocês entendem que faz parte da vida, né? Eu gosto muito de contar a experiência real, porque eu acho que a gente se identifica com maior facilidade. Quando eu conheci o meu esposo, eu logo percebi uma característica nele como alguém que adora ajudar. Aquela pessoa que mal alguém perguntou assim, tem alguém que... Ele ajuda. Inclusive, quando eu conheci ele, o dia que eu conheci foi uma situação assim, um amigo estava colocando lá, na época, um data show, uma coisa assim, até meio antiga na época, e uma projeção, e não estava conseguindo, não estava dando certo, e o meu esposo, que nem era daquele centro espírita, estava chegando ali, já estava lá na frente ajudando e tal, e eu, crítica, julgadora, fiquei pensando, meu Deus, o que essa pessoa acabou de chegar e já está lá ajudando? E eu fui percebendo que essa característica dele era tão forte que sempre ele precisava ajudar, sempre ele precisava ser solícito, talvez como esse cavaleiro que precisava ser bondoso, gentil e amoroso o tempo inteiro. E uma vez saindo do trabalho, meu esposo insistiu tanto para dar carona para um colega de trabalho dele, e eu estava na situação, e eu estava percebendo que a pessoa não queria carona, porque talvez ele tivesse outro compromisso, talvez ele fosse encontrar alguém que não queria que o chefe soubesse, e o meu esposo, não, entra no carro, eu vou te dar carona, não, entra. E ele, não precisa. Eu falei, olha só, você está obrigando a pessoa a aceitar a ajuda que você quer dar. Às vezes a pessoa não quer ajuda. Então, às vezes, as donzelas da fábula não queriam ajuda. Tipo, pelo amor de Deus, me deixa aqui. Ele lá, não, eu vou te salvar de qualquer jeito. A fábula diz que, às vezes, ele saía sem rumo, ele se perdia, porque ele precisava o tempo inteiro provar que era um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. Em seguida, a fábula vai nos falar do contexto familiar desse cavaleiro. Ele tinha uma esposa, Judite, e ele tinha um filho, Christopher. Esse filho mal sabia como era o pai, porque mesmo quando estava em casa, ele não conseguia sair daquele papel, aquele papel de cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. E ele precisava, para isso, ficar com a sua armadura, porque se ele saísse da armadura e de repente ele precisasse salvar alguém, então ele usava a armadura cada vez por mais tempo. Ele estava em casa, ele ia comer com a sua família e ele estava com a armadura. A ponto de Christopher, o seu filho, perguntar para a mãe como é mesmo o papai. Ele sequer sabia mais o rosto do seu pai. E às vezes a mãe levava para o filho ver uma foto, para que o filho pudesse lembrar como era o seu pai. E Judite já estava muito insatisfeita com aquilo, inclusive ela era uma daquelas donzelas que o cavaleiro um dia salvou. E ela já estava muito insatisfeita porque ela não conseguia falar com ele. Quando ela começava a se queixar, quando ela queria desabafar, quando ela queria falar alguma coisa, logo ele fechava a viseira da sua armadura e ia dormir. Fugia das conversas, fugia dos embates. E quando ele se dispunha a conversar, não sei se alguém aqui vai se identificar, mas a conversa dele era das glórias, das lutas, de tudo incrível que ele fez, porque óbvio que ele não ia falar de derrota, óbvio que ele não ia falar do dia que o dragão ganhou, não. Ele só falava das glórias dele, de como ele era incrível. Então, ou ele estava fora de casa, desempenhando esse papel de cavaleiro, porque ele queria ser o primeiro do reino, ele queria ser o mais importante, ele queria que o rei reconhecesse o seu valor. Então, ou ele estava lá fora, correndo para provar isso, ou ele estava dentro de casa, mantendo aquele papel de cavaleiro dentro da sua armadura. A ponto de que ele começou a dormir com a armadura. E aqui eu queria perguntar para vocês, quem quiser vai conversando aí. Gente, quais as características de uma armadura? Vou botar até a foto aqui que tem no livro. Quais as características? Imagina, traz aqui à mente essa imagem escolhida perfeitamente por Robert Fisher, de uma armadura. A princípio, qual que é a função da armadura? Proteger.
Inclusive, ele acreditava que estava com a armadura para se proteger e que precisava usar a armadura dentro de casa porque ele tinha que estar pronto para a qualquer momento defender alguém, para a qualquer momento derrotar um dragão e salvar uma donzela. Agora, com a armadura, será que eu tenho flexibilidade? Não. Com a armadura, a gente fica meio limitado na nossa flexibilidade, limitado nos nossos movimentos. A armadura também é meio, exatamente por ter essa função protetiva, ela é dura, ela é rígida. Então, características da armadura muito importantes para o nosso entendimento de hoje são rigidez, pouca flexibilidade. Inclusive, quando a gente está com uma armadura ou quando a gente está com uma máscara, parece que a gente é só aquilo. Então, se eu tô com uma máscara, por exemplo, de feliz, parece que eu tô sempre feliz. Não tem flexibilidade para triste e feliz. Parece que eu tô sempre feliz. A armadura, como disse aqui a Alessandra, também é desconfortável. Essa é uma outra característica muito importante da armadura. Ela é desconfortável. E aí, o que aconteceu com o nosso cavaleiro, que estava sempre com essa armadura? Um belo dia, a esposa falou, olha só, não vai dar mais, eu não aguento, eu vou pegar meu filho, eu vou embora, porque você só vive com essa armadura, entendeu? Não tá dando. Ela ameaçou. Ela falou, você não me ama. Ah, não, eu te amo, eu, inclusive salvei você do dragão, não me ama, não. Você ama a ideia de salvar. Você amou a ideia de me salvar, mas você não me ama de verdade. E então, diante dessa provocação, ele fala, então, ele inclusive acha que não tem nada a ver aquilo que ela falou, mas eu vou tirar a armadura. E ele não consegue tirar a armadura. Aquilo que inicialmente tinha um aspecto de proteção, de defesa, de tanto ele utilizar, ele ficou preso na própria armadura. Ele não conseguia tirar a viseira, ele não conseguia tirar nada. Ele, inclusive, vai buscar um ferreiro na tentativa de tirar aquela armadura, por medo da esposa ir embora com o filho. Mas ele não consegue, inclusive ela nem acredita direito nele, quando ele diz que não conseguia. Gente, lembra daquilo que eu falei no início? Então, imagina que na nossa máscara, nessa criação da nossa imagem, de quem eu preciso ser para ser aceita, de quem eu preciso ser para ser amada, de quem eu preciso ser para ser uma boa espírita, de quem eu preciso ser para ser uma boa mãe, uma cristã, uma boa esposa. Vocês podem pegar, transpondo para a vida de vocês, todos os rótulos que vocês têm na vida. Tudo que vocês dizem na vida, assim, tudo que nós dizemos na vida, assim. Eu sempre tenho que. Eu não posso de jeito nenhum. Todos nós temos essas modulações criadas como uma armadura daquilo que precisamos ser. E, a princípio, não é ruim. Quando a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, o verdadeiro espírita, não é ruim a gente querer ser aquilo. É verdade. E mais verdade do que isso é que nós já temos essa semente, essa centelha dentro de nós. Mas é verdade também que nós ainda não damos conta de ser aquilo tudo o tempo inteiro. No nosso estágio de humanidade e de humanidade num planeta de provas e expiações, alguém aqui é abnegado o tempo inteiro? Não. Nós não somos seres angélicos ainda. No nosso estágio evolutivo, nós ora somos abnegados, capazes de atos altruístas, belíssimos, ora somos egoístas. Mas se eu estou vestindo uma armadura, uma imagem rígida, inflexível, que eu não posso tirar porque eu mesma tenho que acreditar que eu sou aquilo o tempo inteiro, e se essa armadura, se essa imagem tem lá que eu tenho que o tempo inteiro ser calma, o tempo inteiro eu tenho que ser bondosa,
O tempo inteiro eu tenho que ser isso, aquilo, 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 aquilo. A gente pode colocar cada um na sua. Tudo isso que se exige ser o tempo inteiro. Eu tenho que ser a melhor isso, eu tenho que ser a melhor aquilo. A gente vai criando exatamente uma armadura do que pensamos já ser, mas não somos ainda. E vamos ficando com essa mesma característica que vocês citaram aqui da armadura. Então, eu começo a ficar inflexível, desconfortável, cansada. Por quê? Porque eu estou me obrigando a ser o tempo inteiro aquilo que eu não dou conta de ser o tempo inteiro ainda. Vocês talvez já tenham sentido isso. Sabe quando a gente está na presença de pessoas com as quais a gente não se sente tão à vontade, com as quais a gente não se sente tão confortável de ser a gente mesmo? E você vai mantendo ali aquele sorriso e aquela pose por tanto tempo, que quando você sai da presença daquelas pessoas, você faz assim. Você relaxa. Ou você pode estar na sua própria casa e você pode estar atuando, se exigindo ser isso ou aquilo por tanto tempo, como aconteceu com esse cavaleiro, querendo provar para você mesmo que você já é isso quando você ainda não é, que você precisa às vezes se recolher no seu quarto para respirar, para relaxar. E você percebe que está tenso, que está carregando um peso na tentativa de ser o tempo inteiro de forma inflexível, de forma rígida, de forma desconfortável, aquilo que você anseia ser, mas ainda não é. E aqui nós vamos introduzindo alguns conceitos que aparecem em diferentes abordagens da psicologia. Joana de Ângeles, inclusive, na sua série psicológica, vai trazendo esses nomes, que estão em diferentes autores, em diferentes obras, mas que, em essência, a gente poderia resumir com 2 termos, bem genéricos para facilitar a nossa vida. Então, eu, Larissa, tenho dentro de mim, se a gente pode dizer assim, não necessariamente é dentro, mas a gente costuma associar como dentro, um self, uma centelha divina. Essa centelha divina, essa parte minha luminosa, onde estão as potências da alma, que Leon Denis fala no seu livro O Problema do Ser e do Destino. Quando a gente escuta todas as passagens, esse eu crístico, essa parte mais sublime, onde as leis de Deus estão impressas, onde a sabedoria, a amorosidade, todos nós temos essa parte dentro de nós. E, inclusive, essa sede da consciência ampliada, essa centelha divina, é aquela com a qual eu me conecto durante a oração, durante a meditação, nos momentos em que eu me permito visitar esse templo interno. Só que quando a gente está aqui na experiência material, eu preciso desenvolver uma personalidade externa. Então, essa que está falando com vocês agora é a personalidade externa, Larissa, que estudou psicologia, que faz palestra, que estudou Joana de Ângeles, que é mãe da Marina. Isso é uma personalidade dessa encarnação para que o espírito Larissa possa continuar. O espírito que não é Larissa é a personalidade, mas que para o espírito, a sede da consciência, possa continuar a sua peregrinação aqui pela Terra. Então, eu sou muito mais do que essa experiência agora. Eu tive outras experiências, das quais eu não me lembro, mas que são atualizadas na atual experiência. E o que acontece? Quando eu estou aqui falando como Larissa, a tentativa e o esforço é que eu me conecte com essa parte minha centelha divina, com essa parte minha mais divina, mais elevada, para que a inspiração se faça presente, para que a intuição se faça presente. Então, quando nós estamos estudando, estamos fazendo as nossas orações, estamos fazendo uma palestra, qual que é o nosso esforço? Aquilo que a gente ainda não consegue manter durante todos os momentos da vida, mas que em alguns momentos a gente se esforça para conseguir. A gente tenta que o nosso ego, que a nossa personalidade passageira, se alinhe com
essa parte nossa centelha divina, com esse eu superior, com esse eu mais profundo, com esse self. O que acontece na vida, na correria do dia a dia? O que estava acontecendo com o cavaleiro da nossa fábula? Em geral, nós não sabemos ou esquecemos que temos esse eu profundo, que temos essa parte divina dentro de nós, essa fonte de sabedoria e de amorosidade. E a gente vai levando a vida, deixa a vida me levar, como se fôssemos apenas essa personalidade passageira. Como se eu fosse apenas essa Larissa, esse ego que foi desenvolvido nessa presente existência. Então, ao invés do meu eu superior, desse meu eu mais divino, ditar as regras e me inspirar para as questões da vida material, eu acabo silenciando, não dando ouvidos para esse eu superior, deixo ele preso num quartinho e vou vivendo como se o ego, como se a personalidade passageira desse conta da vida, desse conta de tudo. Sendo que, quando a gente consegue fazer essa conexão, subordinar o ego passageiro, subordinar a personalidade passageira a esse eu superior, a essa centelha divina, nós somos inspirados, nós somos intuídos, nós conseguimos captar não só as nossas questões, mas inclusive nos sensibilizar com maior facilidade às questões dos outros, nos compadecer, sentir empatia, porque quem faz isso é essa associação entre o nosso eu superior e o nosso ego passageiro. Então, o cavaleiro aqui da armadura, quando ele está preso nessa armadura, o que isso significa? Que ele está vivendo ali só a base da personalidade passageira. Ele nem sabe que ele tem eu superior. Ele não sabe nem que tem centelha divina ou que é essa centelha divina. Ao invés de percorrer o caminho mais desafiador, que é caminhar pelo pântano das nossas dificuldades íntimas, enxergar essas dificuldades para trabalhá-las. Lembra que eu falei do lago límpido e daquele lodo que está embaixo? Qual que é o trabalho real e profundo? É a gente caminhar, as situações da vida e as pessoas vão mexer esse lodo, nós vamos enxergar o que não é legal, e ao invés de jogar embaixo do tapete, a gente vai dar aquela olhada. Vai colocar, na verdade, uma lupa para enxergar direito. Então, peraí. Então, deixa eu olhar isso aqui. Pega uma coisa de cada vez, porque se pegar tudo de vez, a gente entra em desespero. Deixa eu olhar esse orgulho aqui de frente. De onde que vem esse orgulho? Que situações é que me deixam com orgulho, que mexem no meu orgulho, me melindram, em que eu quero ter razão, em que eu quero me defender, em que eu quero ter o poder, eu quero decidir. Que situações são essas em que eu me vitimizo, me faço de coitadinho, digo que o outro que é o culpado? Então, deixa eu olhar para isso. Deixa eu olhar todo esse lodo, porque eu sei que para além desse lodo, existe em mim também a centelha divina, a amorosidade, a fonte de todas as virtudes, de todo amor e de toda sabedoria. Então, quando nós acionamos esse lugar de um eu observador, que é capaz de ver essas características que não são bacanas, e ao invés de julgar, se disponibilizar a olhar para isso como material de trabalho. Uai, não foi isso que eu vim fazer aqui nessa encarnação? Tem ser angélico aqui? Tem não, gente. Tá todo mundo aqui no mesmo barco. E que barco é esse? A gente veio aqui olhar o lodo e trabalhar. Então, vai adiantar o que ficar na vida escondendo? Vivendo à base de armadura, pensando que é bondoso, gentil e amoroso, sem ter coragem de atravessar o túnel e de enxergar a escuridão que ainda existe. É necessário que a gente pegue todo esse material guardado no quartinho sombrio e que a gente vá escolhendo ali, vez por vez, o que a gente vai trabalhar. Porque senão esse quartinho explode, que é o que acontece aqui com o cavaleiro, e vem tudo de vez em cima da gente. Hora ou outra, o quartinho vai ficar cheio.
E esses aspectos sombrios, essas negatividades que temos tentado fugir para parecer sermos melhores do que somos, hora ou outra, pum, vai aparecer. Não é melhor, então, a gente já programar? Vamos olhar o que tem nesse quartinho. Vamos trabalhar isso aqui. Não é melhor? Mas o cavaleiro, ele estava muito perdido em relação a isso. Então, quando ele não consegue tirar aquela armadura, quando ele percebe que está preso, ele se desespera, ele fala, eu vou ter que arranjar alguém para me ajudar. Porque tem alguma coisa errada. O ferreiro não conseguiu, eu vou sair em busca dessa solução. Quantas vezes a gente só busca ajuda e só busca uma solução quando esse quartinho já explodiu, quando alguma coisa muito forte aconteceu na nossa vida e não dá mais para levar a vida daquele jeito que a gente estava levando, fugindo dos nossos aspectos sombrios, parecendo ao invés de realmente ser quem somos. Ele passa então pelo castelo do rei para se despedir, porque ele era um cavaleiro. Só que o rei não estava lá, tinha partido em viagem. E é o bolso alegre, o bobo da corte que recebe ele. E no meio de vários trocadilhos, de várias brincadeiras, já que ele era um bobo da corte, ele acaba sugerindo que o cavaleiro busque o mago Merlin, aquele do rei Arthur. E ele acha aquilo muito estranho, aquela sugestão, mas ele estava desesperado. Então ele parte para a floresta em busca do mago, que era muito difícil de ser encontrado. E eu queria ler para vocês alguns trechos da conversa inicial, porque existem várias conversas, entre o cavaleiro e o mago. E eu queria que vocês captassem isso como se fosse uma conversa com cada um de nós, porque em verdade é. O mago Merlin, depois de um tempo, quando ele consegue encontrar finalmente, diz assim para ele: você é um grande felizardo. Está fraco demais para fugir. Gente, vou confidenciar uma coisa para vocês. Eu trabalho, sou psicóloga e trabalho com a clínica, né? A minha área de trabalho é essa. Existem muitas vezes em que a pessoa até procura o atendimento, mas quando ela começa a falar, ela diz assim: na verdade, eu nem precisava fazer terapia. Na verdade, eu estou aqui porque tal pessoa precisava. Ou então a pessoa leva os filhos para terapia e diz assim: olha, então aí tal pessoa tem esse problema, você vê se consegue resolver. Então, que comportamento que é esse? Que nós muitas vezes temos. É um comportamento de eu não tenho nada a ver com isso. É uma questão do outro. Comigo, tá tudo bem. Comigo tá tudo ótimo. É uma negação. O cavaleiro, ele estava nesse lugar da negação. Ele achava que com ele estava tudo bem, que ele era um ótimo cavaleiro, que ele era o melhor do reino, que ele, né, conquistava castelos, conseguia coisas para sua família, então estava tudo ótimo. Ele não achava que tinha problema com ele. Simplesmente a armadura não queria sair, mas ele mesmo não tinha nenhum problema. E ele precisou ficar dias e dias na floresta, ficar cansado demais, frágil demais para fugir. Muitas vezes a dor na nossa vida, a professora dor, vem exatamente nesse sentido, de nos deixar frágil o suficiente para pedir ajuda, frágil o suficiente para baixar um pouco a cerviz, baixar um pouco a guarda, porque o nosso orgulho, gente, atrapalha demais o nosso crescimento. A gente se acha especial e importante demais para reconhecer os nossos erros, as nossas fragilidades, a nossa pequenez. Então ele precisou chegar a uma situação de estar preso, precisando de ajuda, frágil, com fome, sem conseguir fazer nada para baixar a guarda e não fugir. Porque aqui ele quase fugiu. Uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. Ela precisa permanecer algum tempo no mesmo lugar. E eu queria ler para vocês um trecho que está nesse livro. Logo na introdução, o livro é O Caminho da Autotransformação e que diz assim:
Além das portas da percepção da sua fraqueza, posta-se a sua força. Além das portas da percepção da sua dor, posta-se o seu prazer e a sua alegria. Além das portas da percepção do seu medo, posta-se a sua segurança e a sua proteção. Além das portas da percepção da sua solidão, posta-se a sua capacidade de ter realização, amor e companhia. Mas por que além das portas? Porque, em geral, o que acontece conosco? Que é a situação aqui do cavaleiro. A gente vai até a metade do túnel. O túnel onde a gente precisa vencer, ultrapassar, caminhar para conseguir enxergar a nossa força, para conseguir enxergar a nossa coragem, para conseguir enxergar a nossa sabedoria. Mas quando a gente chega na metade do túnel e a gente está se sentindo fraco, a gente está se sentindo sem forças, sozinho, a gente só enxerga escuridão. E a gente fica com tanto medo, com tanto pavor, que a gente faz, sabe o quê? A gente volta. A gente volta para trás e fala assim, nossa, eu não vou não, não vou mais lá. Não vou lá de jeito nenhum, não quero saber. Eu não quero saber, porque se eu souber, é pior, é mais assustador. Então a gente prefere ficar nesse lugar, nessa armadura, mesmo que desconfortável, mesmo que rígida, mesmo que doa. A gente fica nessa dor conhecida por medo de atravessar e descobrir esse desconhecido. E a gente não percebe que a gente já foi até a metade do túnel. E que se eu caminhasse aquela mesma distância que eu fiz para voltar, se eu fosse para frente, logo mais eu enxergaria a minha força, a minha coragem, a minha amorosidade. Então, quando nós temos medos, receios, características nossas que não admiramos, nós temos medo de olhar para isso porque achamos que essa nossa sombra, que esses materiais do nosso quartinho da bagunça são ainda maiores do que eles verdadeiramente são. Quando, em verdade, se nós tivermos coragem de atravessar o túnel e de olhar cada um desses aspectos como eles verdadeiramente são, descobriremos que eles têm um tamanho específico. Eles não têm o tamanho da nossa fantasia. Eles não têm o tamanho da nossa imaginação. E em seguida, ele estava tão fraco que o mago Merlin oferece a ele uma bebida, que ele precisa, inclusive, de um canudo para conseguir usufruir daquela bebida. E ele acha estranho, porque a bebida começa muito ruim e depois vai ficando boa. Que bebida é essa? E o mago diz, é a vida. Vida? Sim, disse o sábio mago. Não parecia amargo no início, e depois, enquanto você provava mais, não ia se tornando agradável? Sim, os últimos goles eram absolutamente deliciosos. Foi quando você começou a aceitar o que estava bebendo. E uma coisa que acontecia todos os dias é que o cavaleiro inquieto, já convivendo, já na presença do mago, ele perguntava, mas quando eu vou conseguir tirar essa armadura? Eu já estou mais forte, já estou um pouco melhor, mas quando que vai resolver? E o mago dizia para ele, paciência, faz muito tempo que você a usa, não dá para se livrar dela da noite para o dia. Quando nós iniciamos esse processo, essa vontade de autotransformação, no espiritismo a gente fala muito em reforma íntima, a gente quer, na verdade, tomar uma pílula, pronto, agora eu tenho toda a paciência. Aí a gente termina o evangelho no lar e lê sobre o homem de bem, sobre a calma, sobre a paciência, sobre a benevolência, sobre a resignação, e a gente quer que por ter lido aquilo, a gente já consiga ser dessa forma. E toda vez que a gente faz isso, que a gente quer essa pílula, a gente cai na armadura. A gente cai na rigidez da máscara, porque a gente começa a se cobrar ser o tempo todo aquilo que em verdade eu não sou. Porque os aspectos da minha centelha divina, os aspectos da sabedoria, da amorosidade que existem no meu íntimo, no meu self, eles não são rígidos, eles não são desconfortáveis, eles não são inflexíveis. Toda vez que eu estou agindo, vivendo
que a minha personalidade passageira está a serviço do meu eu superior, eu estou na flexibilidade, na fluidez. A vida é fluida, a vida é doce e é amarga. A vida não é só doce, como disse aqui o mago Merlin. Então eu preciso estar na flexibilidade. Horas eu vou sorrir, horas eu estarei séria, horas eu vou ter paciência, horas eu vou reconhecer que não preciso descontar a minha raiva no outro, mas eu vou olhar para a minha impaciência, eu vou estudar a minha impaciência. Não é a gente sair, então já que é flexibilidade, então eu vou jogar nos outros a minha raiva. Não é disso que se trata. Não é jogar no outro, mas também não é esconder de si mesmo. Eu posso reconhecer que eu estou impaciente, não jogar isso no outro e, no silêncio do meu templo interno, trabalhar esses conteúdos, escrever, me perguntar por que eu fiquei impaciente com aquela situação? Por que será que sempre esse tipo de situação me deixa impaciente? O que será que está me deixando desconfortável? Então eu analiso, eu estudo, eu não jogo no outro, mas eu não escondo, eu encaro olhar. E esse cavaleiro, a gente já está aqui nos minutos finais, ele vai iniciar um processo de autodescoberta. E é exatamente esse gostinho que eu quero deixar para vocês. Porque depois de tão cansado, de tão desconfortável, de passar fome, de ficar distante da sua família, de encontrar um mago, de travar contato com tanta luz e com tanta informação, ainda não será fácil. Ele ainda precisará de muita paciência para tirar aquela armadura que foi construída dia após dia e que precisa ser desconstruída dia após dia. E ele vai iniciar um caminho em busca dessa verdade. E nesse caminho ele precisará passar por 3 castelos. Ele vai passar pelo castelo do silêncio, pelo castelo do conhecimento, pelo castelo da vontade e da ousadia. Então eu deixo vocês com esse gostinho, com essa vontade de descobrir qual é esse caminho da verdade? Quais são esses castelos pelos quais nós também somos convidados a passar? E por mais que palestrantes, livros e tantos conteúdos maravilhosos nos ajudem, nos deem instrumentos, existe uma parte do caminho que é nossa. Existe uma parte do caminho de desconstrução dessas máscaras que depende do nosso esforço pessoal. E como depende do nosso esforço pessoal, eu desejo que cada um que está aqui nos acompanhando possa buscar o resto da história, vestir a carapuça e tentar enxergar que máscaras, que armaduras são essas que estão nos deixando rígidos demais, inflexíveis demais, para verdadeiramente sentir a amorosidade e a bondade de Deus através de nós. Muito obrigada a todos, bons estudos, bom processo de autoconhecimento, e eu passo agora a palavra para o Mauro.